Minha cordial saudação a todos vocês, queridos e amados irmãos e irmãs, vocês que acompanham mais este culto virtual aqui da Comunidade do Redentor, do bairro Jaraguá 99 de Jaraguá do Sul. Estamos no terceiro domingo de Páscoa e queremos meditar sobre a palavra do Senhor, especialmente através da leitura do Evangelho deste final de semana, baseado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Pai de amor, gosto tanto de Ti, é o hino que nós iniciamos esse momento de culto. E assim começamos reunidos em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pai de amor, gosto tanto de Ti, é o louvor que nós entoamos. Na certeza que o Deus triuno conosco está neste momento de culto e em todos os momentos do nosso viver. Nós também queremos nos aproximar deste Deus amoroso e realizar a confissão de pecados. No Inário Luterano, se você tem o Inário Luterano, poderá acompanhar página 48. Se você não tiver, o texto da confissão de pecados vai aparecer diante do seu monitor. Em conjunto, confessamos conforme as palavras que seguem. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi graves e multiformes pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, soberba, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que o meu bom Deus e Pai tão bem conhece, e eu conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Querido irmão e irmã, você que acompanhou esta oração de confissão de pecados, se você está verdadeiramente arrependido, crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e pretende ter uma vida santificada diante dos olhos do Senhor, como ministro da palavra, chamado e ordenado. Eu tenho o dever bíblico de anunciar
perdoados estão os teus pecados. E quando faço isso, não faço em meu nome, mas em nome do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Na certeza e na alegria do perdão dos pecados, queremos agora louvar o Senhor através da leitura do introito deste final de semana, Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 14. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor, pedindo: o Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho, para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui a leitura do Salmo. Nos preparando às leituras que seguem deste domingo, vamos cantar a canção, o louvor, Como Eu Amo o Teu Templo. A primeira leitura deste final de semana é Atos, capítulo 2, do versículo 36 ao 42. A leitura será conduzida pelo Alexandre. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.
pois essa promessa é para vocês, e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho, e com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, e todos continuaram firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão, juntos e fazendo orações. Leitura do Santo Evangelho para esse terceiro domingo de Páscoa, Lucas capítulo 24, do versículo 36 ao versículo 49. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura do texto, leitura que diz o seguinte: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Porque há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles, para que eles entendessem as Escrituras Sagradas, e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Em conjunto, queridos irmãos, vamos afirmar aquilo que nós, como igreja, acreditamos, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Lembrando as crianças, especialmente nesse momento do culto, queremos e vamos cantar o louvor Eu Tenho um Amigo que Me Ama. O texto vai aparecer aí no seu visor, do seu computador, do seu smartphone, da sua televisão, e você poderá acompanhar conosco. Eu tenho um amigo que me ama.
terceiro domingo de Páscoa. Utilizei uma leitura alternativa, a leitura de Lucas 24, 36 e 49, 36 a 49. Esse capítulo 24, ele trata do assunto ressurreição de Jesus. A partir do versículo 13, nós podemos encontrar aquilo que aconteceu com dois seguidores de Jesus no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Dois dos seguidores de Cristo voltando para casa no domingo da ressurreição. Eles veem o Senhor vivo e ressurreto. Tudo isso no domingo de Páscoa. Reconhecem Jesus. Quem eram esses dois seguidores? Você já parou para se perguntar sobre isso? O texto bíblico, ele não explica, ele não fala, não diz. Mas não eram apóstolos. Como sabemos disso? No versículo 33 deste 24º capítulo, é dito que estes dois seguidores voltaram para Jerusalém para contar a informação de que tinham visto Jesus aos demais apóstolos. Logo, não poderiam ser do grupo dos 11. O mais importante acontece agora. É nesse mesmo momento, nesse dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, com este grupo de apóstolos, aqueles seguidores juntos, que Jesus novamente se apresenta e faz aquela saudação tradicional: que a paz esteja com vocês. E qual é a reação desse grupo? Qual é o sentimento que predomina? Medo, temor, dúvidas. Aliás, antes disso eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu um fantasma? Pois é, parece uma pergunta tola, mas dentre o povo judeu havia uma superstição, assim como há tantas superstições na nossa sociedade hoje. Mas havia uma superstição que as almas ou espíritos dos mortos andavam vagando e até podiam ser vistos normalmente à noite. Logo após a ressurreição, no domingo da Páscoa, os apóstolos, ao verem Jesus, eles têm este pensamento: é um fantasma. Aliás, é sempre interessante dizer que lá em Mateus 14, também em Marcos capítulo 6, quando os discípulos estavam atravessando o lago de barco, alta madrugada, quase ao amanhecer, Jesus surge caminhando sobre as águas. E o que acontece com estes apóstolos? Eles se apavoram, eles se assustam e gritam: é um fantasma. É interessante, meu querido ouvinte, é interessante o tamanho do estrago que o pecado traz e faz na vida do ser humano. Quanta bobagem, superstição, crença falsa habita no interior do homem desde a queda em pecado. Foi assim com os nossos antigos, foi assim com os discípulos e também com a própria superstição do povo judeu. Esse terceiro final de semana de Páscoa, meu querido irmão, irmã, nos permite olhar os acontecimentos daqueles dois seguidores no caminho de Emaús, como também aquilo que nós lemos em seguida. Seguidores e discípulos reunidos, Jesus aparece, medo, é um fantasma. A superstição, seja ela de lendas, contos, histórias ou coisas similares, é algo que afeta também o nosso dia a dia.
somos rodeados por uma cultura supersticiosa. Vejam quantos ainda acreditam que a cura de determinada doença ou o livramento de determinado sofrimento depende da busca de um benzedeiro, de um curandeiro, coisas parecidas. Terceiro domingo de Páscoa é momento de olhar para os discípulos de Emaús, do encontro que segue e da palavra de Jesus àquele grupo. Não tenham medo das superstições, eu não sou um fantasma. Jesus, em primeiro lugar, ele mostra suas mãos e os pés, o sinal dos pregos. Mesmo assim, diante ainda da incredulidade, a pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Ora, um bom fantasma, um fantasma profissional, não come. Um espírito que vaga pelo ar não se alimenta. Mas Jesus ressuscitado se alimenta para provar aquele grupo de incrédulos que ele não é um espírito, um fantasma, uma assombração. E por fim, amados, Jesus aponta para as Escrituras. Vocês não lembram que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar? Essa é a mensagem central de toda a Escritura. Deus não se revela ao ser humano com um propósito de uma vida de prosperidade, de suposta cura e solução de infindáveis problemas. A palavra de Jesus, ela é muito objetiva. Vocês não lembram que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar? E continua Jesus levando uma palavra àquele grupo e também a todos nós hoje. E essa mensagem é que, em nome dele, de Jesus, a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Que grande alegria todos nós podemos sentir neste final de semana. Alegria e com ela também uma responsabilidade. Alegria pela certeza de que Jesus está vivo, que ele não é um fantasma, um espírito, uma assombração, mas que Jesus é o nosso Deus ressurreto, que vive e reina eternamente. E a responsabilidade como igreja cristã, manter essa palavra viva, eficaz, entre tantas mensagens que existem nesse mundo pós-moderno. Levar essa mensagem de vida, de salvação, para corações atribulados, duvidosos, que ainda têm medo de fantasmas, de assombrações, e dizer: Jesus está vivo, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador. Deus abençoe a ti, meu querido ouvinte, hoje e sempre. Amém. Pai, em grande amor,
seguro estou, pois da morte me livrou. Minha vida aqui darei, a servir meu Deus e Rei. Nesse momento, irmãos e irmãs, queremos falar com Deus em oração. Oramos pelos aniversariantes da semana e, de maneira específica, incluímos o casal Marcos e Clyde, que ontem, dia 24, completaram 16 anos de casamento. Junte a sua mão, feche os seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Bondoso e querido Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, porque temos mais esta oportunidade de falar contigo através desta oração e também de ouvir a tua palavra através desse culto. Nós queremos te dizer, amado Pai Celeste, que precisamos tanto e queremos tanto estar juntos, uns com os outros, conforme nós cantamos anteriormente, como eu amo o teu templo. Infelizmente não podemos, e mesmo longe, distantes uns dos outros, queremos orar, interceder uns pelos outros. Oramos pelos aniversariantes dessa semana. No último domingo, o Elias Kreisser, dia 20, segunda-feira, a Tatiana Schultz, na última quarta-feira, dia 22, Elvira Schuster, dia 23, quinta-feira, Eliane Zilzi, ontem, sexta-feira, Lúcia Krizansky, hoje, sábado, o Ivo Kleber Weidner e a Ilse Hornburg. Amanhã, domingo, dia 26, o Heitor Edival Jurasek e também a Mônica Caroline Grepner. Abençoa, Senhor, cada um destes aniversariantes, concedendo muitas bênçãos, muitas alegrias e, acima de tudo, que permaneçam sempre firmes e fiéis na fé cristã. Oramos ainda, bondoso Deus, de maneira especial, pela família do Marcos e da Clyde. Oramos por esse casal, que ontem, dia 24, completou 16 anos de união matrimonial. Abençoa a estes irmãos, a este casal, cuida deles, Senhor, e permita que essa data continue sendo celebrada por muitos e muitos anos, conforme a tua santa vontade. Oramos ainda, querido Pai Celeste, pelo nosso país, pelo nosso estado, também pelo nosso município. Incluímos as autoridades da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, como também todo o trabalho do nosso distrito de Noca, o distrito Nordeste Catarinense. Nas tuas mãos nós nos entregamos. Oramos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, que orou e nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos vocês a bênção que é do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. A minha cordial saudação a todos vocês, queridos e amados irmãos e irmãs, aqui da comunidade do Redentor, também os demais espectadores que são atingidos através dessa ferramenta virtual. Gratidão pela sua audiência, pela sua presença aqui nesse momento
em que estamos reunidos para celebrar esse terceiro culto do final de semana, esse terceiro domingo de Páscoa. Os avisos da comunidade do Redentor, diante da manifestação do governo estadual, nós precisamos dizer que, mesmo havendo a liberação para a realização de cultos presenciais, por causa da ambiguidade do decreto governamental, a diretoria da congregação, em sintonia com o pastor, optou por não fazer culto presencial neste final de semana. Precisamos ainda remover algumas dúvidas e provavelmente no próximo final de semana já estaremos então voltando às atividades presenciais, e mesmo que volte às atividades presenciais, o culto ele continuará sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook. Ou seja, você em casa poderá continuar acompanhando a realização dos cultos aqui desta congregação. A diretoria da comunidade do Redentor informa de maneira oficial que a sua festa tradicional, o almoço tradicional do Dia das Mães, segundo domingo de maio, ele está cancelado por razões óbvias. Também informamos que a união juvenil dessa congregação, ela continua se reunindo todos os domingos, às 14 horas, 2 horas da tarde, de maneira virtual, através de live que chega na sua casa através da página do Facebook. Você, jovem, pode acompanhar a reunião da juventude acessando a página do Facebook e interagindo conosco, mandando a sua pergunta, a sua saudação, fazendo o seu questionamento acerca do estudo que é proporcionado pelo pastor.